Bem, a data da queda, ou melhor, do fim do regime em Cuba em geral, foi determinada. Qualquer país que hoje forneça recursos energéticos para Cuba automaticamente se torna inimigo dos Estados Unidos da América. Quer ser nosso inimigo? Vá em frente, por favor. No programa está a limpeza de Cuba das forças inimigas e do crime e a restauração de relações normais. Na verdade, estamos falando sobre toda esta área aqui. Todos aqueles que têm uma má atitude em relação a nós, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e outros semelhantes, fora daqui. Nós não queremos vocês. E já que não queremos, vamos fazer de tudo para que vocês não estejam aqui. O segundo ponto é transformar aqueles que caíram na nossa zona de influência sob nossa proteção. Um protetorado, como obviamente vamos chamar isso. São países como Canadá, Groenlândia, México, Panamá, Venezuela, Nicarágua e, claro, a Ilha da Liberdade, Cuba, a Ilha da Liberdade de propriedade e de bom senso. Em segundo lugar, vamos limpá-los dos inimigos, os traficantes de drogas. E o próximo alvo, como já disse, é Cuba, Cuba-si. Eles pensaram que era Yanquino, mas acabou sendo o contrário. Cuba é o alvo número 3, e o primeiro alvo, como vocês sabem, foi a Venezuela, depois o Irã, que ainda está em andamento, assim como a Venezuela. Naturalmente, porque tudo isso são processos. Eles não tomaram tudo de uma vez, não chegaram brandindo sabres e colocando seu próprio, digamos, Ivan Ivanovich Petrov ou José Maria. Lá colocaram Sternandes e seguiram em frente. Isso é um processo, a gente não quer, seguimos em frente, queremos que lá tanto faz quem está no comando, no fim das contas, não é bem assim, não é indiferente para nós quem está lá. Quem então, entre os que nos tratam bem e tem boa relação conosco? E a gente não gosta quando temos bem debaixo do nosso nariz um foco assim, um foco de criminalidade, tráfico de drogas e tudo mais. Hoje, 4 países fornecem combustível para Cuba. Venezuela, que já parou, México, Rússia e Argélia. Acho que sim, Argélia, com certeza. Em outras palavras, Trump está declarando um bloqueio à ilha de Cuba. Uma vez, JFK Kennedy já fez isso. Sim, dos seus principais patronos, digamos assim. Sim, a Argélia, claro, não é patrona, mas, digamos, tem a China, a Rússia, o Irã e coisas do tipo. Bem, como eu já disse, a Venezuela já foi cortada de Cuba, na verdade, não existem 2 possibilidades, 2 caminhos, digamos assim. Sim, parar de cooperar com os inimigos dos Estados Unidos, expulsar o narcotráfico da ilha, parar na lavagem de dinheiro novamente do próprio narcotráfico, parar de interagir com terroristas. Lá tem o Irã e assim por diante. Eles têm lá representantes do Hezbollah, representantes do Hamas, ou, digamos assim, o confronto. Falta de combustível, falta de comida, falta de peças de reposição, enfim, falta de tudo o que se pode imaginar. Eles mesmos não produzem, acho que não produzem nada, açúcar, cana-de-açúcar, acho que lá produzem cassino. Lá, quando estavam construindo, era uma vida normal. Essa região, lazer, casas de veraneio, iates maravilhosos e tal, tudo era ótimo, da Flórida era muito conveniente voar para lá. Mas como dizem, tudo acabou em 1959 e agora estão tentando reerguer as coisas. Ou então jogar fora ou cortar em pedaços por bom comportamento. Trump está pronto para não expulsar a liderança da ilha, permitir o turismo, começar a investir, ou seja, permitir que empresas americanas invistam em Cuba, ajudar aqueles que fugiram de Cuba na época a também, digamos, começar a voltar para lá, investir, trazer seus conhecimentos e habilidades. Cuba deve permitir que as pessoas que quiserem voltar possam retornar e não deve persegui-las. Em resumo, em poucas palavras, nós vamos cortar o oxigênio de vocês. E se vocês se renderem e quiserem viver, ou seja, se quiserem acabar com a vida com sucesso, vão em frente, acabem, vejam, quem está impedindo vocês? Sim, nós só vamos ajudar vocês. Mas se vocês quiserem viver, então dar a vocês a oportunidade de se tornarem normais, livres, capitalistas, não será logo, não será rápido, sim, mas colocar vocês nos trilhos na direção certa. Digamos, é assim mesmo, Cuba já está desligando o sistema de energia. Quantas horas eles têm? 20 horas por dia de 24? Para quem não sabia, o nosso dia tem 24 horas, então por 20 horas eles desligam o sistema elétrico. Em algumas regiões há aquecedores, geladeiras que não funcionam, já estão há muito tempo sem comida, porque não há nem eletricidade nem comida.
Boa combinação, né? Você refrigera a comida. Não, porque minha geladeira não funciona e não tem comida nem medicamentos. Isso é assustador. Aliás, sim, além de estarem acabando, também não dá para armazenar, porque estragam em 1 ou 2 horas. Talvez funcione por um dia inteiro, mas normalmente ficam 20 horas por dia sem funcionar. Bem, socialismo, por assim dizer, mas para ser mais exato, é claro que eles não estão construindo socialismo lá, porque socialismo no sentido clássico mesmo. Isso é o que na Áustria tentaram construir, um tipo de roubo envergonhado, um roubo tímido, mas o que eles estão construindo lá é, claro, comunofascismo, fascismo, comunismo, não sei como chamar isso. Cuba existe desde 1º de janeiro de 1959 há 67 anos seguidos. O povo é mantido, eu não sei lá, em trabalhos forçados, sim, em uma escravidão absolutamente horrível. Além disso, os escravos ainda têm que diariamente declarar seu amor ao profeta Fidel e ao seu representante em Cuba. Quem é o representante atual deles em Cuba? E além disso, eles têm que gritar em coro como odeiam os Estados Unidos da América, adoram então Karl Marla e outros, Che Guevara, Cuba. É impressionantemente parecido com a forma como a mãe do Dani vê o paraíso em Nova York. Ou seja, se traduzirmos todas as palavras dele para uma linguagem humana normal, vai dar 100% Cuba. Então quase todos são iguais, mas alguns precisam ser mais iguais, porque eles têm que garantir que todos os outros sejam iguais. Tudo é muito barato, incrivelmente barato, a medicina é absolutamente gratuita, só que, me desculpe, claro, quem vai pagar por esse tipo de medicina? A educação é absolutamente gratuita. Liberdade total de pensamento, mas sem poder expressar, só pensar qualquer coisa. Se Deus me livre, você disser que pensa diferente do permitido, você muito provavelmente será preso ou vão te bater com varas de bambu com um bastão nas solas dos pés. Dizem que dói terrivelmente, total liberdade de pensamento, mas não pode expressar. Pode até ser preso por isso, mas você pode pensar absolutamente tudo o que quiser, desde que não diga nada para ninguém. Agora, então, não se paga mais por creches, elas são gratuitas, a saúde, enquanto existe, é gratuita, a educação é rigorosa, mas justa e gratuita, e o café da manhã na escola também é gratuito, embora seja completamente horrível. Sobre Cuba, dizem que você pode entrar em qualquer loja e dizer ao vendedor: por favor, pese, traga para mim 200 gramas de comida. Ao que os vendedores, também sem se ofender e muito educadamente, respondem: traga, vamos pesar, mas ninguém traz nada. Há várias razões para isso. Primeiro, não tem. E segundo, se você trouxer, podem tirar de você. Os cubanos de manhã enterram batata doce na terra e à noite desenterram e comem. E quando perguntam para eles por quê, eles dizem que estavam com muita fome. Peço desculpas pelas piadas velhas e batidas, mas simplesmente lembrei e tive que contar. Muitos cubanos adoram seus líderes antes mesmo deles morrerem. Muitos nova-iorquinos adoram seu líder de esquerda e todos os outros ladrões e canalhas que ele colocou para explorar o povo, para cumprir da melhor forma possível as promessas que ele fez lá. Os cubanos não pretendem cumpri-las. Decidimos destruir até 1968 a existência de Cuba, destruir esse regime. Mas para que aqueles que querem viver assim, desse jeito, pudessem se mudar para algum lugar, nós organizamos para eles um lugar absolutamente igual, com os mesmos objetivos, um lugar bem nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. E em Nova York já avisaram que Yankees não, Yankees não sim, americanos brancos não. Bem, principalmente os homens, eles não. Pelo que entendi, homens, se quiserem se transformar em mulher, então talvez sim, mas enquanto não se transformarem, não. E se não quiserem, são grosseiros, preguiçosos, mentirosos. Além disso, eles são como colonizadores, lembrei, também são colonizadores. E o fato de que eles ou seus avós escreviam sinfonias, construíam catedrais, inventavam curas para várias doenças, aprenderam a transportar nossos corpos do ponto A ao ponto B em uma velocidade incrível. Os afro-asiáticos também têm cultura, como pinturas rupestres, por exemplo, e danças ao redor da fogueira.
E também para que chova, eles sabem como pintar os corpos dos que rezam e quem devem matar ritualmente, arrancando o coração. Lá pode ser o fígado ou os rins, dependendo da intensidade da chuva que eles querem que caia. Tudo isso existe, eles têm cultura, e a cultura deles não é em nada inferior à ítalo-grega. Sim, viva as grandes revoluções bárbaras, sim, que a luz se apague. Um prazer especial para nós, vindos da antiga URSS, é ver o Kremlin levando um tapa na cara. Então, primeiro eles foram derrotados na Venezuela e, ao que parece, digamos, cerca de 20 a 25, talvez até 30 bilhões de dólares dos investimentos deles foram por água abaixo. Depois capturaram petroleiros com petróleo, aparentemente pagos pelos russos e destinados a eles ou enviados por eles para outro lugar. O petróleo foi retirado porque os petroleiros faziam parte da chamada frota sombria, ou seja, eram ilegais. O petróleo foi retirado e os petroleiros foram colocados em leilão. Eu sei, já venderam ou estão vendendo, agora não, claro que não venderam tão rápido. Depois também bloquearam, consequentemente, os amigos iranianos. E dezenas de bilhões, ao que parece, vão pelo ralo. Do mesmo jeito agora no Irã, dezenas de bilhões russos, quero dizer, e junto com eles a influência no Oriente Médio. Agora, para a ilha favorita da intolerância livre, ou seja, uma ilha muito necessária para os putinistas, chamada Cuba, também, coisas desagradáveis estão acontecendo com ela. Em primeiro lugar, lá tem feijoa. Em segundo lugar, lá tem festivais. Depois, garotas morenas e folhas de coco no planeta, e lá ainda tem um suor especial nas garotas. E isso é muito importante. Porque os charutos cubanos são maravilhosos justamente por isso. Eu nunca fumei charutos, então não sei pessoalmente, porque eles são enrolados nas coxas de garotas cubanas morenas e suadas. Eu não estou brincando agora, absolutamente, mas o que vai acontecer, o que significa isso, vamos refletir sobre isso. A administração do Trump declarou que Cuba deve se tornar livre até o final de 26, uma ordem para se tornar livre até o final de 26. A administração do Trump está procurando pessoas influentes na liderança cubana para colocá-las à frente do novo governo. Bem, lembra um pouco a Ucrânia antes do Maidan, né? Quando começamos a dar dinheiro e organizar o Maidan. Ao mesmo tempo discutiam o cara com aquela, como é mesmo o nome dela, a nossa que vivia indo para lá e, meu Deus, fugiu da cabeça. Eu a conhecia tão bem, lembrava. Sim, bem, eu vou lembrar, vou dizer assim. Então, eles foram interceptados nas conversas. Por que que os russos interceptavam nossas conversas sobre quem eram esses ministros? Não, esse não serve, ele não sabe se curvar, quer dizer, não sabe beijar a mão, mas esse serve, ele se curva muito bem. Era assim que discutiam quem viria após o Maidan, após organizarem tudo e removerem quem não fosse necessário, seja para a Rússia ou outro lugar. Assim, com o tempo, começou o bloqueio de fato, cortando Cuba dos principais patrocinadores. Isso é bem, Rússia, China. Ficou claro, começou a ocorrer o estrangulamento econômico, apostando na divisão das elites, separando os leais dos desleais, mas não no sentido como no Irã, de nervoso e infiel, mas, digamos assim, desleal e nervoso. Ou melhor, daqueles que enxergam vantagem. Ou seja, para eles, na venda atual, a liderança atual está formando um novo governo sem os comunistas e todos os comunistas simplesmente devem desistir de lá ou se chamar de outra coisa, por exemplo, socialistas ou então, como eles, democratas ou socialistas democráticos. Aconteceu então um golpe no turismo, não há turismo lá, agora é um golpe na energia, não deixamos que seja introduzido. Sobre a renda das missões cubanas no exterior, eles tinham várias missões médicas e outras coisas, em geral eles faziam algumas coisas lá e traziam bastante dinheiro para Cuba. Os Estados Unidos emitiram uma ordem presidencial, naturalmente Trump, permitindo punir países que oferecem a Cuba a compra ou importação de portadores de energia. A Casa Branca acha que, ao saber das nossas intenções de formar um governo, um novo governo de Cuba, a partir dos assistentes diretos do atual. Então, esse secretário-geral, como é mesmo, Miguel Dias-Capel, acho que é isso sim, o sucessor do Raul Castro, a Michel Dias, que homem bonito, grisalho assim, tem georgianos assim, tem espanhóis assim, ele é desse tipo, né? Um cara bonito.
Eu não acho que o Trump se importe em substituir o Dias por outra pessoa. Para ele, tanto faz o nome, tanto faz como a pessoa vai aparecer lá, sim, provavelmente depois da Venezuela. Ele e seu círculo podem decidir que ele, quero dizer, esse Miguel pode decidir que é melhor ser amigo dos Estados Unidos do que, digamos, arriscar vidas. Ou seja, na verdade, para nós tanto faz um governo autoritário, não nosso, no comando em Cuba, em Angola, na França, não nos importamos nem um pouco, na França seria chato. Afinal de contas, eles nos deram aquela mulher com a balança, então de certa forma estamos um pouco em dívida por causa disso. Então vamos tentar para que isso não aconteça totalmente lá, embora não vamos nos intrometer, só vamos tentar. Ou seja, sem nos meter nos assuntos internos de Cuba, só precisamos que ele seja alguém com quem possamos negociar. E também não ficar correndo para pedir permissão em Pequim e no Kremlin a cada 5 minutos, certo? Se quiser correr para alguém, pensa Trump, é muito mais perto e conveniente. E depois Cuba segue o cenário russo, ou seja, os poderosos em Cuba tomam tudo o que podem em suas mãos e começam um longo e difícil caminho rumo à liberdade. Aliás, nem sei se esse caminho leva a algum lugar em Cuba, já que é um país pequeno, perto de nós, e quando o capitalismo começar a se desenvolver lá, e assim que então ter os partidos militares deixarem de influenciar, todos vão correr para lá. Aqueles que se estabeleceram na América, a maioria deles está na Flórida, e eu acho que são eles que vão criar lá uma vida realmente competitiva, maravilhosa, interessante, por assim dizer. Vão aproveitar as praias, o calor, a proximidade com a América e tudo necessário, e lá surgirão naturalmente bordéis e antros. Vai ter o próprio Las Vegas deles lá, porque um só Las Vegas não é suficiente, é preciso que do outro lado também tenha. Atlanta, na verdade, não é lá essas coisas, quer dizer, é boa, mas não muito. Cuba será um lugar incrível, como uma Las Vegas daquele lado. De qualquer forma, assim como a Rússia quer dominar a Geórgia, a Moldávia, a Ucrânia, a Bielorrússia, assim como a China quer comandar o desfile em Hong Kong, Taiwan, Coreia do Norte e Tibete. Os Estados Unidos da América também são assim. Eles querem saber que o país está cercado de todos os lados por uma faixa, que faz uma faixa neutra, provavelmente a palavra certa é faixa neutra, e que serve como proteção para nós, ou seja, protege o Estado líder, se fizermos uma analogia com todos os outros. Os Estados Unidos, por sua vez, vão garantir proteção a essa camada, em inglês, como se diz, protection, proteção. Assim como os bandidos oferecem, digamos, o que eles chamam de teto, eles oferecem tipo, vamos dar cobertura, proteção, o teto é proteção contra outros bandidos e contra eles mesmos. Ou seja, nós também não vamos te atacar, se você nos pagar, e ao mesmo tempo vamos te proteger dos outros. O mesmo acontece com o Estado. Da mesma forma, eles oferecem proteção aos vizinhos, mas para isso os vizinhos devem beijar. Lá, o anel do líder, assim que ele muda, correm de novo para beijar o anel do novo líder e abrir mão da independência. Bem, digamos assim, no cenário mundial, digamos sim de ações independentes e de relações com nossos concorrentes. Ou seja, com a metrópole por perto. É preciso se curvar, ir até lá, vir aqui. E para lidar com outros, antes perguntar à metrópole se pode. A metrópole acena com a cabeça dizendo que pode, então pode. Se disser não, então não pode. A principal diferença, na verdade, entre a máfia e o Estado é que a máfia tira menos dinheiro dos negócios do que o Estado tira dos seus subordinados. Eu não sei sobre súditos, qualquer coisa assim, mas é raro uma máfia tirar mais do que 5, 10, no máximo 20%. Nunca ouvi falar disso, mas 20%, 10% eles tiram do faturamento. Deus me livre, não do lucro. Mas de qualquer forma, eles calculam o lucro muito rápido. Dizem, olha, mais ou menos esse valor você me deve. E o Estado, bom, vocês todos sabem, né, 60%, 70%, fácil. Então, quem é mais bandido, né, o Estado ou o bandido? Aliás, por que a gente chama os bandidos de bandidos, mas não chama o Estado de bandido? Não dá para entender. Mas os bandidos são assim, então, país, república, califado. Não, como também um canato, lá eles tiram muito, muito mais, e ainda por cima exigem que a população, se esforçando, grite,
Ou seja, como eles ficam satisfeitos e felizes com o fato de que é exatamente esse regime, exatamente esse Estado, exatamente esse líder e coisas do tipo. Sim, a diferença entre líderes autoritários. Ele quer que gritem, que ele ou ela, já os nossos querem que gritem lá ou lá, que são democratas, aqui querem que gritem. Ou seja, viva o socialismo e igualdade. E aqueles que estão certos, eles gritam para que a gente grite viva os Estados Unidos, eu não sou contra isso. Aliás, sempre grito sozinho sem eles, mas só quero saber o que querem de nós. Beijar o anel, gritar sim, festejar o que eles gostam e dar para eles lá. Normalmente lá é de 50% a 70% do que a gente ganhou. Bem, é um pesadelo completo mesmo. Eu acho que a população de Cuba vai ficar absolutamente em êxtase se jogarem nas bocas enferrujadas esse governo cubano deles. Bandidos. Esses aí que agora têm uns 30 ou 40 anos dificilmente vão ver uma vida honesta, né? Com 30 ou 40 anos talvez vejam, mas com 50 ou 60 dificilmente vão ver a vida com a qual sonharam. Embora, novamente, pelo fato de estar perto da Flórida, pelo fato de haver muitos cubanos lá, pelo fato de que vão visitar uns aos outros e a fronteira vai estar aberta, etc. Então talvez tudo não seja assim, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia e, no geral, todas as outras repúblicas, exceto aquelas que entraram ali, neste caso, né, os países bálticos, talvez lá seja diferente. Embora, na verdade, eu, de vez em quando, dou entrevistas em, digamos, estações de rádio ou em podcasts desses países, e os caras contam, aqueles que me entrevistam, que também não é tudo limpo e nem tudo é doce por lá. Ah, deixa pra lá. Havia muitos assuntos de interesse público permitidos. Então, transformar isso em uma sociedade comum, se a pessoa é fraca ou forte, é por isso que é fácil transformar. Ok, então, eles esperam desde 1959, podem esperar mais um pouco. O principal é que isso saia do impasse de quem estou falando agora e siga na direção certa. Mesmo que seja em zigue-zague, mesmo que no começo não vá exatamente para lá, mesmo que seja difícil, o principal é sair desse pesadelo e que esse movimento comece. Acho que Cuba, relativamente em breve, em uma geração, e nem vai precisar de 40 anos andando em círculos, porque 40 anos é muito tempo. Só os judeus podiam ser levados por 40 anos pelo deserto, alimentados por promessas. Tudo bem, senhoras e senhores, até a próxima. E com Cuba vai ficar tudo bem.